Bueno, deixa eu dizer o seguinte, estão aqui no estúdio o Ernesto Santiago e o Kiko Silva. O Ernesto Santiago é o representante da ACIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, né? O Ernesto é o representante da ACIF na Câmara de Articulação e Mobilização Social. E o Kiko é o representante do Sinapro, na Câmara de Divulgação e Promoção, né? E o assunto é Florianópolis recebe. Exato. Rapazes, contem-nos, Florianópolis recebe. O que é? Prates, a campanha Florianópolis Recebe, em primeiro lugar, é uma iniciativa da sociedade civil organizada. Uma miríade de entidades, incluindo aí incluindo aí a CIF, Sinapro, Sebrae, Sesc, estão envolvidas num movimento de base, tá? Que visa estimular a população de Florianópolis a cuidar do espaço público mais importante que tem para o morador, que é a sua rua, sem esperar pelas autoridades. Porque existem certas coisas que são da competência do poder público fazer. O morador não pode fazer. O morador não pode trocar uma lâmpada num poste da Celesc. Mas o morador pode ligar para o seu vizinho que tem um terreno baldio abandonado para ele ir lá limpar aquele terreno. O cidadão pode fazer com que a calçada em frente à sua casa fique dentro do padrão da prefeitura e não cheia de buracos causando acidentes. O cidadão pode pintar um meio-fio na frente da sua casa. Por que não? Está cutucando com uma vara muito curta muita gente. Eu vou entrar nessa coisa, Pratos. Eu estava subindo o morro e ouvi você falar de mãos limpas, né? A coisa é muito simples. O Florianópolis Recebe é essa campanha, mas eu acho que é muito mais uma mobilização da sociedade civil organizada. Exato. Que pretende, primeiro, não ser perene, né? Fazer com que eu, morador de Florianópolis, você, morador de Florianópolis, tenha o quê? Eu vou limpar a minha calçada, eu vou ter o meu espaço limpo e fazer do meu espaço limpo alguma coisa benéfica para o meu vizinho, para o turista que chega aqui. Aí a gente vai entrar no cerne dessa conversa. Tem um paralelo, Prates, que eu faço, que é o seguinte: muitas pessoas têm uma diarista, né? Tem uma faxineira, tem uma empregada doméstica, alguns até podem pagar um jardineiro. Mas não é porque você tem esses profissionais pagos por você, prestando esse serviço na sua residência, que você vai jogar um papel no chão da sua casa. Não é por isso que, se você vê alguma sujeira em algum lugar, você vai lá deixar de limpar. Você não vai ficar esperando a pessoa só porque você está pagando. Ora, com os tributos, o cidadão paga os serviços públicos. Mas não é porque os serviços públicos existem que o cidadão, se pode fazer, vai deixar de fazer. Entende? Uhum. Então, é jogar papel no chão, jogar bagana de cigarro nas sinaleiras, enfim, isso no plano geral. E como a gente falou, por exemplo, todo mundo sabe que a Floran tem um banco enorme de mudas de plantas. Por que as pessoas não vão lá buscar essas mudas de plantas para arborizar as suas ruas? Porque dá trabalho. Mas é isso que nós queremos estimular, né? Existem cidades que espontaneamente, como Gramado, como Pomerode, como lá em São Paulo, aquelas Campos do Jordão, em que há um movimento espontâneo nesse sentido. E mais, a própria população de Florianópolis, em determinados momentos, espontaneamente, envolve-se de maneira coletiva. Por exemplo, Copa do Mundo. Chega a Copa do Mundo, o pessoal estende faixa verde e amarela, prédios que... Até a bandeira tenham. Pessoas que nunca conversam entre si, de um prédio e de outro lado da rua, entram em contato para estender uma corda e pendurar uma bandeira. Entendeu? Chega no Natal, as pessoas colocam aqueles enfeites natalinos todos. Quem é que mandou fazer isso? Que campanha foi feita para isso? Nenhuma. Nenhuma. Então o que nós queremos fazer é com que esse hábito fique entranhado na população, principalmente porque, como o Kiko falou, essa campanha não vai ocorrer nos dias 8, 9 e 10 de maio e vai terminar. Mas, Ernesto, tu não achas que isso começa na infância? Começa. Aí que está outra estratégia que armamos. Ontem ocorreu o lançamento dessa campanha numa palestra na FEComércio, no auditório da FEComércio. E foram convidados, principalmente, associações que cuidam de crianças. E principalmente crianças, vamos chamar, carentes, e a gente vai levar isso também para as crianças bem-aventuradas, entre aspas, né, com maior poder aquisitivo das grandes escolas de Florianópolis.
Então, assim, queremos sim levar essa campanha para a criança, porque ali no berço, como você mesmo fala, né? Claro. Pau que nasce torto. Daqui a pouco a criança diz pro pai, pra mãe: ô pai, ô mãe, a nossa calçada tá suja. Exatamente essa é a ideia. Eu tenho um filho de 6 anos que me cobra exatamente isso todo dia. Se eu dou a entender que vou jogar alguma coisa, eu já sou tolhido imediatamente. Eu tenho, você falou em infância, Prats, em educação a partir da infância. Nesse ponto eu tenho a grata satisfação de citar como exemplo o meu próprio pai. A nossa casa, lá na Lagoa da Conceição, a casa do meu pai, é uma casa admirada. Outro dia eu encontrei uma pessoa que eu não conhecia, que eu fui mostrar lá onde era a residência do meu pai, e falou: poxa, você sabia que há muitos anos eu admiro essa casa aqui? Eu perguntei por quê. Não, porque o jardim está sempre extremamente bem cuidado. A grama do outro lado da rua está muito bem cuidada. Essa grama do outro lado da rua, para a beira da lagoa, não pertence ao nosso terreno, é uma área pública. Mas quando a Concap não vai lá cortar, o meu pai pega a máquina de cortar grama, estende um fio pela rua e vai lá e ele corta a grama. Sabe o que muitos passam e dizem? Que trouxa aquele senhor ali. Pois é, eu ouvi esse tipo de comentário em um blog na cidade, já mais ou menos assim. Em primeiro lugar, fazendo confusão, dizendo: governo quer que a população limpe a cidade. Em primeiro lugar, não é o governo que está tendo a iniciativa dessa campanha, é a sociedade civil organizada. E, por outro lado, tem aqueles argumentos que eu coloquei, quer dizer, você não tem que ficar esperando fazer. Claro que não. Vai, faz. O meu pai, por exemplo, quando ele percebe, até hoje ainda, meu pai está com quase 70 anos, mas continua com uma energia incrível para realizar essas coisas. Quando ele percebe que um cano de água pluvial está despejando esgoto na lagoa por alguma razão, ele fica pegando no pé da Casan até os caras irem lá e resolver qual é o problema. Aí eles vão descobrir que é um restaurante que está transbordando a caixa de gordura, que está caindo na rede da água da chuva e tal. Esse tipo de coisa. Mas, enfim, ele se responsabiliza por isso. Claro, então, sim. o cidadão precisa assumir a responsabilidade pelo que é seu, ou seja, pela cidade. Evidente, evidente. Se cada um cuidar da sua calçada, alguém já disse isso, de manhã, se cada um limpar a sua calçada, ao meio-dia a cidade estará limpa. É verdade? Agora é duro quando tu faz isso na tua calçada, tu cuida da tua parte, e o vizinho do lado bota o lixo de qualquer jeito, tem saco de plástico voando, o cara simplesmente não tá nem aí para condicionar, para botar num latão adequado e tal. Mas se ninguém começar também o movimento, né? É uma questão de exemplo, né? Foram poucas entidades, confessamos, o evento foi muito pequeno, porque assim, a gente falou, em italiano, mala faccia quando piccola, bella faccia quando bruta, né? A coisa começa pequena e vai se tornar bonita. Então a ideia é transformar, um a um, Prates. Um a um, é esse vizinho que pega o lixo e coloca naquele monte de saquinho de supermercado, né? Que a gente vai conseguir acabar com isso. Mas assim, eu, você, o Ernesto, né? O Contra-Regra, o Sonoplasta, todos. Aliás, vocês sabem que esse movimento internacional por preservação do ambiente, cuidados com produtos recicláveis, não recicláveis, enfim, de repente, há supermercados já que estão acabando com a sacolinha plástica. Isso. Mas vamos admitir que a partir de amanhã nenhum supermercado desse mais a sacolinha plástica. Meu irmão, ia ser um problema, o lixo da cidade. Ia ser um caos. Porque os caras não estão nem aí. Não tem sacolinha, eu vou jogar em qualquer lugar. Isso. Ia ser um caos. Então, assim, o Florianópolis recebe. Dentro de poucos dias, Prates, a gente recebe aqui na ilha o Congresso Mundial do WTTC, que são N investidores internacionais do ramo dos turismos que vêm para cá para abençoar, né? Vamos usar esse termo, abençoar Santa Catarina, não só Florianópolis, Santa Catarina como destino turístico no mundo. Qualificado e usar uma palavra que é muito complicada, que chama excelência, né? Então, assim, temos um turismo de excelência. Então, o turismo de excelência, você chega numa cidade, essas que foram citadas, Campos do Jordão, Gramado, isso daqui próximos, e você tem vontade de voltar. Então, uma cidade que está mal cuidada, por mais linda que seja, e Florianópolis é muito linda, você não tem vontade de voltar. Entendeu? Então, assim, o turista traz um insumo financeiro para a cidade enorme. Então, é esse insumo que a gente precisa cuidar. E, assim, ele vai ganhar, mas quem vai ganhar primeiro sou eu. É você, é Ernesto, seja quem for. Que maravilha! Ernesto Santiago, representante da CIF na Câmara de Atualização e Mobilização Social. E Kiko Silva, representante do Sinapro na Câmara de Divulgação e Promoção. Falamos de Floripa Recebe.
Muito obrigado Prates, pela visita. tem uma camiseta da campanha que nós gostaríamos que você usasse. Pô, mas E que claro, preferencialmente no dia da campanha nós pudéssemos flagrá-lo, vamos dizer assim, boa. lá pegando firme no mutirão. Tá Eu legal. preciso dizer para a comunidade que um fotógrafo vai estar percorrendo nos dias da campanha Cidade e aqueles que estiverem interessados em que a sua mobilização seja fotografada, basta entrar em contato com a organização através do site. Lá no site tem os dados para contato. É florianopolisrecebe.com.br. Fácil. aquele Florianópolis monte de- recebe tudo junto. Isso. .com.br. Aquele Isso. monte de W antes. É, Tá. exato. Ah, sim. Então tá. Muito obrigado pro Ernesto Santiago e pro Kiko Silva.